Bom dia, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez uma reflexão do Santo Evangelho nesta quarta-feira, né, para no alimento da nossa alma, na verdade, né? Quero lembrar você de dar o seu like, né? Dá o seu joinha, por favor, aí no vídeo, ao início de assistir essa reflexão. Hoje nós vamos refletir mais uma vez o Santo Evangelho, né? O Evangelho de Lucas 17, 11 a 19, e também hoje, inclusive, celebramos, né, com a Santa Mãe Igreja, a memória de São Martinho de Tours, né? Então, eu quero que a gente deixe o nosso coração, né, se abrir, deixe o nosso coração se alimentar dessa palavra santa, tá bom? Estamos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos, o Santo Evangelho de hoje nos diz o seguinte: aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha, né? Esta santa palavra, este santo evangelho. Quero recordar a vocês que no evangelho de ontem, né, mesmo eu não tendo colocado aqui a reflexão de ontem, porque não tive tempo de gravar, mas no evangelho de ontem, Jesus Cristo nos chamava a atenção para a gratuidade do nosso serviço, a gratuidade do nosso amor, a gratuidade da nossa caminhada de fé. Né? Concluí o evangelho de ontem dizendo: depois que tiverem feito tudo, considerai-vos servos inúteis. Hoje, Jesus Cristo vai chamar a atenção para o agradecimento, a gratidão, um coração grato ao Senhor. Porque graças nós pedimos todos os dias, não é verdade? Olhe para a sua vida e veja quantas vezes por dia você pede ao Senhor a graça na sua vida para qualquer situação da sua vida. São várias e várias vezes por dia que a gente lembra de Deus e vai pedindo a sua graça, o derramamento do seu amor na sua vida. Mas, olhe também, tenha agradecido. É interessante que hoje ele coloca o pecado da ingratidão, né? Quando ele chama atenção, não foram 10 os leprosos, não foram 10 aqueles que me procuraram para receber a cura, porque só um voltou. Irmãos, a nossa ingratidão, ela não passa batida não diante de Jesus Cristo. É importante a gente lembrar disso aqui, porque às vezes a gente esquece de agradecer. A gente lembra de rezar pedindo, a gente lembra de rezar implorando, mas a gente esquece de rezar agradecendo. Sejamos gratos ao Senhor. Hoje ele se queixa da nossa ingratidão. Então, irmãos e irmãs, quando você rezar pedindo, lembre de rezar depois agradecendo. Porque a nossa gratidão, inclusive, por exemplo, o que é o sentido da missa? Ação de graças. É a ação que a Assembleia Cristã faz, celebra, para agradecer ao amor de Deus derramado por cada um de nós, inclusive no seu Filho Jesus Cristo encarnado, que derrama o seu sangue, que dá a sua vida por você e por mim. O mesmo coração, os mesmos joelhos, a mesma vida que se dobra diante do Senhor para pedir uma graça. Os mesmos joelhos, as mesmas vidas devem se dobrar para agradecer. A nossa ingratidão fecha o céu para nós. A nossa ingratidão fere o amor de Jesus. Olha como ele fala hoje. Não foram 10? Cadê os outros 9? Irmãos, que nós não estejamos
no meio desse número dos nove. Que nós não sejamos um desses 9 mal agradecidos para com Deus. E aqui é interessante porque, às vezes, essa ingratidão, ela se manifesta já ao nosso redor. Porque esse pecado da ingratidão é fruto daquelas pessoas que acham que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. E, portanto, Deus também. Com certeza são aquelas pessoas que, quando rezam, acham que Deus tem obrigação de derramar o céu na sua vida. Inclusive, alguns às vezes nem rezam, porque acham que só lembrar que Deus existe já coloca Deus na obrigação de escancarar o céu na sua vida. De jeito nenhum. Deus é amor. Então, a nossa vida tem que ser uma verdadeira ação de graças. Porque tudo em nossa vida, já deixa bem claro São Paulo, tudo em nossa vida é graça de Deus. É um amor gratuito, que eu sendo bom ou não, Deus derrama na minha vida. Que eu sendo grato ou não, Deus derrama. Mas a minha ingratidão fecha o céu para mim. Deus continua sendo Deus, viu? Se você agradece ou não, Deus continua sendo Deus. Se você ama ou não, Deus continua sendo Deus. Mas é você, sou eu, que quando deixo de amar, quando deixo de reconhecer a gratuidade do amor de Deus em minha vida, sou eu que perco. Sou eu que fecho o céu para mim. Tenhamos um coração grato. Hoje, irmão e irmã, ao acompanhar essa reflexão, olhe para você desde que você acordou. Se ainda não agradeceu, você tem um primeiro dom a agradecer, a sua vida. Talvez você, ouvindo eu dizer isso, olhe para a sua vida e diga, mas padre, a minha vida está tão difícil, eu não tenho motivos para agradecer. Tem sim, você tem justamente a vida. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas está vivo, está vivo. Você tem o alimento, você tem o sol, você tem o ar, você tem todo o mundo à sua volta e é presente de Deus porque você não construiu isso. Agradeça a sua família, que não é perfeita. Agradeça tudo o que você tem. Agradeça, inclusive, aquilo que lhe falta. Muitas vezes Deus não concede as coisas que pedimos justamente para nos levar à salvação. Se Deus nos concedesse tudo o que pedimos, com certeza nos perderíamos. Então, às vezes, Ele é obrigado a dizer não. Então, o não de Deus também tem que ser agradecido. Tenhamos um coração agradecido ao Senhor. As mesmas pernas que nos levam à igreja para pedir, devem nos levar para agradecer. Os mesmos joelhos que se dobram para pedir, devem se dobrar necessariamente para agradecer ao Senhor as graças recebidas. Que a nossa Mãe Santíssima, ela que sempre cuida de nós com amor gratuito, possa levar esta nossa oração, este dia de hoje, com todas as nossas dificuldades, lutas, mas também vitórias. Que ela possa apresentar a seu Filho Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, ofereçamos, irmãos e irmãs, a Nossa Senhora um coração agradecido, para que ela leve o nosso coração ao coração generoso e gratuito do seu Filho Jesus Cristo. Amém.